Dogma e Ritual de Alta Magia, Eliphas Levi. Primeira parte. Dogma. Capítulo 11. A cadeia mágica. Manos. A força. O grande agente mágico que chamamos de luz astral, que outros chamam de alma da terra, que os antigos químicos denominavam azote e magnésia, essa força oculta, única e incontestável, é a chave de todos os domínios, o segredo de todos os poderes. É o dragão voador de Medeia, a serpente do mistério edênico. É o espelho universal das visões, o laço das simpatias, o manancial dos amores, da profecia e da glória. Saber apoderar-se desse agente é ser depositário do próprio poder de Deus. Toda a magia real, efetiva, todo o verdadeiro poder oculto reside nisso, e todos os livros da verdadeira ciência não têm outro objetivo senão demonstrá-lo. Para apoderar-se do grande agente mágico, são necessárias duas operações: concentrar-se e projetar, ou, em outros termos, fixar e mover. O autor de todas as coisas deu como base e como garantia ao movimento a fixidez. O mago deve operar da mesma forma. O entusiasmo é contagioso, disse. Por quê? Porque o entusiasmo não se produz sem crenças arraigadas. A fé produz a fé. Crer é ter uma razão de querer. Querer com razão é querer com uma força, não direi que infinita, mas sim indefinida. O que se opera no mundo moral e intelectual ocorre com maior motivo no físico. Quando Arquimedes pedia um ponto de apoio para erguer o mundo, buscava simplesmente o grande arcano mágico. Sobre um dos braços do andrógeno de Heinrich Conrad, lê-se esta palavra, coagula, e sobre o outro, solve. Reunir e expandir são os dois verbos da natureza. Porém, como reunir e como expandir a luz astral ou a alma do mundo? Reúne-se por meio do isolamento e se expande por meio da cadeia mágica. O isolamento consiste para o pensamento em uma independência absoluta, para o coração em uma liberdade completa, para os sentidos em uma continência perfeita. Todo indivíduo que tem preconceitos e temores, todo homem apaixonado, escravo de suas paixões, é incapaz de reunir ou de coagular, segundo a expressão de Conrad, a luz astral ou a alma da terra. Todos os verdadeiros adeptos foram independentes até o suplício, sóbrios e castos até a morte, e a razão dessa anomalia é que, para dispor de uma força, não é possível ser presa dessa mesma força de forma que seja ela que disponha de nós. Mas então perguntarão os homens que buscam na magia um meio de responder maravilhosamente aos anelos da natureza, de que serve um poder que não se pode empregar para a própria satisfação? Pobres daqueles que o perguntam. Se eu lhes dissesse, como poderiam compreendê-la? As pérolas nada são por não terem valor algum para os partidários de Epicuro? Não achava Cúrcio. Nota. Marcus Cúrcio, que segundo a lenda sacrificou-se por Roma. Um terremoto produziu um abismo na cidade, o qual, conforme os álgures, só seria possível preencher e eliminar com o mais valioso tesouro da cidade, interpretando que tal tesouro não significava dinheiro, mas sim bravura. O patrício Cúrcio precipitou-se a cavalo no abismo, que o tragou imediatamente. Fim da nota, parágrafo. Mais belo andar naqueles que possuíam ouro, mais belo mandar naqueles que possuíam ouro do que possuí-lo ele mesmo? Não é preciso ser algo mais do que um homem ordinário quando se tem a pretensão de ser quase Deus? Quanto ao mais, lamento afligi-los ou desanimá-los, mas não invento aqui as altas ciências.
Eu as ensino e apresento as rigorosas necessidades ao estabelecer suas condições primeiras e mais inexoráveis. Pitágoras era um homem livre, sóbrio e casto. Apolônio de Tiana e Júlio César foram homens de austeridade assombrosa. Paracelso fazia duvidar de seu próprio sexo. Tão estranho se mostravam as fraquezas do amor. Raimundo Lúlio, nota: teólogo, filósofo, místico e alquimista espanhol nascido em Palma, na ilha de Majorca, em 1235. Até os 30 anos viveu intensamente a vida mundana. Uma crise existencial fez mudar radicalmente sua vida. Já estava casado, mas abandonou esposa e filhos e doou todos os seus bens. Pertencia a uma linhagem aristocrática, à família e aos pobres. Começou a nova vida por um período de isolamento no deserto, depois estudou línguas orientais, fundou 2 colégios monásticos e viajou para a Europa e boa parte do Oriente. Foi cognominado pela Igreja Doctor Illuminatus. Promoveu o estudo dos idiomas orientais entre os franciscanos e devotou-se assiduamente à alquimia. Indiscutivelmente um verdadeiro adepto, alcançou tanto a espiritualidade elevada quanto a transformação metálica propriamente dita. Mas tanto uma quanto outras dessas raras conquistas humanas lhe atraíram a pressão dos ávidos e a agressão dos ignorantes. Em 1311, o rei inglês Eduardo II o encarcerou em uma torre, forçando-o a transformar em ouro quantidades consideráveis de estanho e mercúrio. Em 1313, ou mais provavelmente 1315, veio a morrer após ser apedrejado por uma multidão na África. Fim da nota, parágrafo. Raimundo Lúlio levava aos rigores da vida até o mais exaltado ascetismo. Jerome Cardan, nota: trata-se do mesmo célebre inventor da suspensão e articulação que detém seu nome, mas esse gênio italiano, de 1501 a 1576, foi também matemático, filósofo e médico, e suas teorias médicas baseavam-se na astrologia. Fim da nota, parágrafo. Jerome Cardan exagerou na prática do jejum até o ponto de morrer de fome, se tivermos de crer na tradição. Agripa, pobre, percorrendo o mundo em meio aos povos, morreu quase na miséria, de preferência a ser vítima dos caprichos de uma princesa que insultava a liberdade da ciência. Qual foi, então, a felicidade desses homens? A inteligência dos grandes segredos e a consciência do poder era suficiente para essas grandes almas. É preciso ser como eles para saber o que souberam? Certamente que não. Este livro que escrevo é talvez a prova disso. Mas, para fazer o que fizeram, é absolutamente necessário lançar mão dos meios que eles empregaram. Mas, realmente, o que fizeram? Assombraram e subjugaram o mundo, reinaram mais efetivamente que os reis. A magia é um instrumento de bondade divina ou de diabólico orgulho. Porém, é a morte das alegrias da terra e dos prazeres da vida mortal. Então, para que estudar? Perguntaram os vivedores. Pois, simplesmente para conhecer e posteriormente, talvez também, para aprender a desconfiar das incredulidades estúpidas ou da credulidade pueril. Seres humanos do prazer, e como metade desses seres humanos, conto também as mulheres. Não constitui um prazer muito grande a curiosidade satisfeita? Lede, pois, sem temor, que a despeito de vossa curiosidade não chegareis a ser magos. Aliás, essas disposições de renúncia absoluta apenas são necessárias para instaurar as correntes universais e alterar a face do mundo. Há operações mágicas relativas e limitadas a um determinado círculo, para as quais não são necessárias tão heróicas virtudes. Pode-se operar sobre as paixões por meio das paixões, determinar as simpatias ou as antipatias, tornar enfermo ou curar sem deter a onipotência do mago. É preciso unicamente prevenir-se
o risco a que se está sujeito em uma reação proporcional à ação da qual poder-se-ia facilmente sair como vítima. No ritual, tudo isso será explicado. Formar a cadeia mágica é estabelecer uma corrente magnética que será mais e mais forte em razão da extensão dela mesma. Veremos no ritual como essas correntes podem ser produzidas e quais são as diversas maneiras de formar a cadeia. A tina de Mesmer era uma cadeia mágica bastante imperfeita. Muitos grandes círculos de iluminados em diversos países do norte possuem cadeias mais poderosas. A própria sociedade de certos sacerdotes católicos, célebres por seu poder oculto e sua impopularidade, se acha estabelecida pelo plano e em conformidade com as condições das cadeias mágicas mais poderosas, sendo esse o segredo de sua força, que eles atribuem exclusivamente à graça ou à vontade de Deus. Solução vulgar e fácil de todos os problemas de força, em influência ou em adestramento. No nosso ritual pode-se apreciar a série de cerimônias e evocações verdadeiramente mágicas que compõem a grande obra da evocação, sob o nome de Exercícios de Santo Inácio. Todo o entusiasmo propagado em uma sociedade por uma continuidade de comunicações e práticas sólidas produz uma corrente magnética e se conserva ou é aumentado pela corrente. A ação da corrente é arrastar e muitas vezes exaltar as pessoas impressionáveis e débeis para as organizações nervosas, os temperamentos dispostos à histeria ou às alucinações. Essas pessoas se tornam prontamente poderosos veículos de força mágica e projetam vigorosamente a luz astral na mesma direção da corrente. Opor-se, então, às manifestações da força seria de algum modo combater a fatalidade. Quando o jovem fariseu Saul, ou Skrull, arrojou-se com todo o fanatismo e teimosia de um sectário contra o cristianismo invasor, colocou-se a si mesmo e a sua revelia à mercê do poder que acreditava combater. Foi assim fulminado por um raio magnético que foi indubitavelmente mais instantâneo por causa do efeito combinado de uma congestão cerebral e uma queimadura de sol. A conversão do jovem israelita Afonso de Rastibona é um fato contemporâneo de idêntica natureza. Conhecemos uma seita de entusiastas da qual se ri à distância, riso contagiante que não se pode nem remediar nem combater. Direi mais, os que se aproximam dela, mesmo para combatê-la, nela entram contra a vontade. Direi que os círculos mágicos e as correntes magnéticas se estabelecem por si mesmos e influenciam segundo leis necessárias àqueles que se submetem à sua ação. Cada um de nós é atraído para um círculo de relações que tem seu mundo e do qual sofre a influência. Jean-Jacques Rousseau, esse legislador da Revolução Francesa, esse homem que a nação mais espiritual do mundo aceitou como a encarnação da razão humana, foi arrastado para a ação mais triste de sua vida, para o abandono de seus filhos por meio da influência magnética de um círculo de libertinos e pela corrente mágica de uma mesa de hotel. Ele o cita singela e ingenuamente em suas confissões, e é um fato que ninguém reparou. São muitas vezes os grandes círculos que formam os grandes homens, e reciprocamente, não há neles homens incompreendidos. Assim, homens excêntricos, e essa palavra parece ter sido inventada por um adepto. O homem excêntrico de gênio é aquele que cuida para formar um círculo lutando contra a força de atração central das cadeias e das correntes estabelecidas. Seu destino é ser feito em pedaços ou triunfar. Qual é a dupla condição para o êxito em tal caso? Um ponto central de fixidez e uma ação circular perseverante de iniciativa. O homem de gênio é aquele que descobriu uma lei real e que, consequentemente, detém uma força invencível da ação e da direção.
É possível que morra na obra, mas o que desejou se cumpre a despeito de sua morte. Pois a morte é uma verdadeira assunção para o gênio. Quando eu ascender da terra, dizia o maior dos iniciadores, arrastarei tudo atrás de mim. A lei das correntes magnéticas é a do próprio movimento da luz astral. Esse movimento é sempre duplo e se multiplica em sentido contrário. Uma grande ação prepara sempre uma reação igual, e o segredo dos grandes sucessos reside todo ele na presciência das reações. Foi assim que Chateaubriand, inspirado pelo dissabor das Saturnais revolucionárias, pressentiu e preparou o colossal êxito de seu gênio do cristianismo. Fazer frente a uma corrente que inicia seu círculo é querer ser despedaçado como foi o grande e desafortunado imperador Juliano. Fazer frente à corrente que percorreu todo o círculo de sua ação é assumir a direção da corrente contrária. O grande homem é aquele que chega a tempo e sabe inovar oportunamente. Voltaire, no tempo dos apóstolos, não teria encontrado eco para suas palavras e teria sido, talvez, meramente um parasita engenhoso dos festins de Trimalcion. Na época em que vivemos, tudo está preparado para uma nova explosão de entusiasmo evangélico e de desinteresse cristão. Precisamente por causa do desengano universal, o positivismo egoísta e o cinismo público com os quais se ostentam os mais grosseiros interesses. O êxito de certos livros e as tendências místicas dos espíritos são sintomas nada mais equívocos dessa predisposição geral. Velhos templos são restaurados e outros novos edificados. Quanto mais se sente o vazio de crenças, com mais afinco se as espeta. O mundo inteiro espera, uma vez mais, o Messias, cuja vinda não pode tardar. Que se encontre, por exemplo, um homem colocado em uma elevada posição por sua classe ou por sua fortuna, um papa, um rei ou um judeu milionário, e que esse homem sacrifique pública e solenemente todos os seus interesses materiais pela salvação da humanidade, que se faça o redentor dos pobres, o propagador e ainda a vítima de doutrinas de abnegação e de caridade, e se formará em seu torno um concurso imenso e no mundo será produzida uma plena alteração. A elevada posição de tal personagem é, contudo, necessária porque nos nossos tempos de miséria e charlatanismo, todo verbo que procede das baixas camadas sociais já vem com a marca da suspeita de uma ambição desmedida e de um interesse enganoso. Vós que não sois ninguém e que nada possuís, não espereis ser nem apóstolos nem messias. Tende fé e querei proceder em razão de vossa fé. Chegai primeiramente aos meios de ação, que são a influência da posição e o prestígio da fortuna. Em outras épocas, fazia-se ouro com a ciência. Hoje é preciso refazer a ciência com o ouro. Fixou-se o volátil. É preciso volatilizar-se o fixo. Em outros termos, materializou-se o espírito. Agora é necessário lograr a espiritualização da matéria. A mais sublime das palavras hoje não produz eco se não for produzida sob a garantia de um nome, isto é, de um sucesso que representa um valor material. Quanto vale um manuscrito? O que vale na livraria a assinatura do autor? A razão social, Alexandre Dumas e companhia, por exemplo, representa uma das garantias literárias de nossa época. Entretanto, a Casa Dumas só vale por seus produtos costumeiros, os romances. Que Dumas ache uma magnífica utopia ou uma solução admirável para o problema religioso, e essas descobertas não seriam consideradas senão caprichos divertidos do romancista, e ninguém o tomaria a sério apesar da celebridade europeia do panurgo da literatura moderna. Estamos no século das posições adquiridas, cada qual vale em razão do que
representa social e comercialmente falando. A ilimitada liberdade da palavra produziu tal conflito de discurso que hoje em dia ninguém diz que dizem, mas sim quem disse isso. Se foi Rothschild, ou Sua Santidade Pio IX, ou ainda Monsenhor do Panlop, será alguma coisa se foi Tartempion, embora este seja o que é possível, afinal, um prodígio. Mas ignorado de gênio, de ciência e de bom senso, não será nada. Aquele que me indagasse, se possuis o segredo dos grandes êxitos e da força que pode mudar o mundo, por que não te serves dela? Ou responderia, essa ciência a adquiri tarde demais para mim mesmo, e perdi para adquiri-la, e o tempo e os recursos que talvez me tivessem colocado na situação de fazer o uso devido. Mas a ofereço àqueles que se encontram em posição adequada para fazê-lo. Homens ilustres, ricos, grandes do mundo, que não estáis satisfeito com o que tendes e com o que sois, e que sentis no vosso coração uma ambição mais nobre e mais alta. Quereis ser os pais de um mundo novo, os monarcas de uma civilização rejuvenescida? Um sábio, pobre e obscuro, descobriu a alavanca de Arquimedes e a oferece a vós, para o bem, somente da humanidade, sem vos pedir nada em troca. Os fenômenos que ultimamente agitaram a América e a Europa acerca das mesas falantes e das manifestações fluídicas nada mais são do que correntes magnéticas em princípio de formação. E as solicitações da natureza que nos convida para a redenção da humanidade a reconstruir grandes cadeias simpáticas e religiosas. Efetivamente, a estagnação da luz astral seria a morte do gênero humano, e os entorpecimentos desse agente secreto já se fizeram manifestar por meio de fantasmas espantosos de decomposição e morte. O cólera morboso, por exemplo, as epidemias das batatas e da uva não obedecem a outra causa. Como ouviram em sonhos, obscura e simbolicamente, os dois pastorzinhos de La Salette. A fé inesperada que suscitou esse relato e a imensa afluência de peregrinos determinada por um relato tão singular quanto vago, que é o de duas crianças sem instrução e quase sem moralidade, são provas da realidade magnética do fato e da tendência fluídica da própria Terra em operar a cura de seus habitantes. As superstições são instintivas e tudo que é instintivo tem uma razão de ser na própria natureza das coisas. É nisso que os céticos de todas as épocas não refletiram muito. Atribuímos, portanto, todos os fatos estranhos do movimento das mesas ao agente magnético universal, que busca uma cadeia de entusiasmo para formar novas correntes. É uma força cega por si mesma, mas que pode ser dirigida pela vontade dos homens e que é influenciada pelas opiniões circulantes. Esse fluido universal, caso se queira que fluido seja, sendo o meio comum de todos os organismos nervosos e o veículo de todas as vibrações sensitivas, estabelece entre as pessoas impressionáveis uma verdadeira solidariedade física e transmite de umas para as outras impressões da imaginação e do pensamento. O movimento da coisa inerte, determinado pelas ondulações do agente universal, obedece à impressão dominante e reproduz as suas revelações tão profundamente toda a lucidez dos mais maravilhosos sonhos, como tão prontamente toda a extravagância e toda a falácia dos sonhos mais incoerentes e mais vagos. Os golpes dados nos móveis, a agitação ruidosa das baixelas, os instrumentos musicais tocando sozinhos, são ilusões produzidas pelas mesmas causas. Os milagres dos convulsionários de São Medardo eram da mesma ordem e pareciam frequentemente suspender as leis da natureza.
Exagero de um lado, produzido pela fascinação que é a embriaguez, ocasionada pelos congestionamentos da luz astral, e por outro lado, oscilações ou movimentos reais impressos na matéria inerte pelo agente universal e sutil do movimento e da vida. Eis aqui tudo o que existe no fundo dessas coisas tão maravilhosas, das quais se poderia facilmente convencer-se, reproduzindo à vontade pelos meios indicados no ritual, os mais espantosos desses prodígios, e se comprovando sem dificuldade a ausência de superstição, de alucinação ou de erro. Ocorreu-me muitas vezes, após ter realizado experiências da cadeia mágica, feitas com pessoas sem boa intenção e sem simpatia, ver-me despertado, preso de um sobressalto durante a noite e vítima de impressões e contatos verdadeiramente horríveis. Uma noite, entre outras, senti a pressão de uma mão que me estrangulava. Levantei-me, acendi a lâmpada e me pus tranquilamente a trabalhar, visando a utilização de minha insônia e desviar os fantasmas do sonho. Então os livros começaram a se deslocar ruidosamente perto de mim. Os papéis agitavam-se entre si. Os objetos de madeira rangiam com estrépito, como na iminência de se romper, e golpes contínuos de surdos ressoavam no teto, no solo e nas paredes. Eu observava com curiosidade, mas sossegadamente, todos esses fenômenos, que não seriam menos maravilhosos, se somente minha imaginação fosse a responsável. Tanta realidade havia naquelas aparências. Como acabo de declarar, não me sentia de modo algum amedrontado, e me ocupava naquele momento de coisas que não eram seguramente ciências ocultas. Foi por causa da repetição de tais fatos que tentei experiências de evocação com a ajuda do cerimonial mágico dos antigos, obtendo resultados verdadeiramente extraordinários, que constarão no capítulo 13 deste livro.